Nosso Povo News a gente já discutiu como o conceito de democracia é um tanto complexo para ser aplicado ali no Irã, exatamente por essa diversidade étnica e religiosa. A mudança de regime não necessariamente vai significar democracia, muito pelo contrário, é uma rivalidade tão histórica entre alguns grupos que o que eles entendem por democracia é exatamente o fim dos rivais. Mas eu queria que o senhor, então, analisasse essa possibilidade desse auto-intitulado príncipe retornar ao poder, se tornaria, pelo menos, a situação menos caótica do que a atual, e se vai ser fácil para Donald Trump cumprir esse objetivo de derrubar o regime dos ayatollahs. Sua avaliação. Eu acho que aqui tem várias camadas, né? Não dá para responder de uma vez. Primeiro, sobre o conceito de democracia, se a gente utilizar essa relativização do que é democracia na Ásia, nós vamos ter que usar para o governo dos Estados Unidos, que ataca imprensa, que censura, que não entrega os dados, que ataca e fala que vai passar por cima de decisão do judiciário. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque o conceito de democracia está absolutamente relativizado nesse século XXI, tanto pelo Oriente quanto pelo Ocidente. Eu acho que aí a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque senão a gente entra sem querer na disputa retórica do Ocidente contra o Oriente, ou dos Estados Unidos contra o resto do mundo, e assim por diante, né? Veja que agora o Japão, eu estou falando do Oriente, mas é aliado dos Estados Unidos, né? O Japão é governado por uma primeira-ministra que acaba de ganhar as eleições, que é de extrema-direita. Né? Então, assim, ela não é mais ou menos de direita, ela é de extrema-direita. Então, assim, nós temos que ter um pouco de cuidado. Com relação à situação do Irã, eu vou te falar, assim, fazer uma espécie de relato pessoal, não é? Um testemunho. Eu tenho alguns amigos e amigas iranianas que moram, inclusive, no Brasil, e que não apoiam o regime do Irã. Eles não bebem nem Coca-Cola, para você ter uma ideia. Porque são anti-americanos radicais. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de cuidado de falar, não, a população vai apoiar. Uma coisa é a população ser contra o governo, outra coisa é apoiar os Estados Unidos e Israel. Então, assim, eu acho que, de novo, a gente acaba entrando num balaio de informações que são parcialmente verdadeiras e acaba achando que vai ser assim, igual foi no Afeganistão, ou foi no Iraque, sei lá o quê, que aliás não deu tão bem, mas assim, invade, faz o que quer, tal. Não vai ser assim no Irã. O Irã é um país que é uma potência cultural, basta ver quais as premiações de filmes iranianos, a ciência do Irã, basta dizer que eles têm essa potência nuclear. Então, assim, nós não estamos falando de qualquer país, não, né? A gente acaba tratando, quando os Estados Unidos entram em guerra, achando que ele está guerreando com gente que é mais ou menos um país que não tem estrutura. Não é o caso do Irã. O Irã, a guerra deve provocar um certo nacionalismo, não necessariamente de apoio ao governo atual, mas contra os Estados Unidos. Então, essa coisa de trocar de liderança, de direção, não vai ser tão simples, não. Ainda mais com Israel entrando na guerra. Aí, então, é um inimigo histórico, né? O Irã financiou durante tanto tempo o Hezbollah e o Hamas para quê? Né? Justamente por causa de Israel. Então, acho que essa guerra, só para ter clareza, inclusive você começou com a declaração semi-cautelosa da liderança da Inglaterra, do Reino Unido, deixa eu explicar um pouco. O problema quando você começa uma guerra no Oriente Médio, não é se você ganha a guerra pela força ou não, é o que você faz depois. Nós vimos 11 de setembro, o Al-Qaeda, entende? A guerra continua depois, com ações terroristas, ações... Então, a Inglaterra está tendo muito cuidado, porque ela é a principal aliada dos Estados Unidos na Europa, mas, ao mesmo tempo, se ela começa a se expor demais, ela pode enfrentar situações similares a 11 de setembro dos Estados Unidos. Então, nós não estamos falando de algo muito simples, como se fosse um joguinho de war, né, num tabuleiro
que a gente fica avançando um território, um continente ou outro. Aqui a gente está falando de uma guerra que não para, que é uma guerra ideológica, cultural, religiosa. As pessoas se suicidam pelo seu ideal. Então é bom a gente ter um pouco de clareza de que o Oriente não pensa como o Ocidente. Com toda certeza.